Sou o professor Henrique do curso de Vida Cristã Intermediário. Estamos aqui hoje para falar sobre o Apocalipse, a segunda vinda de Cristo. Vou ler Apocalipse capítulo 1, versículo 9. Eu e João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. João, autor do Apocalipse, estava exilado numa ilha, a ilha chamada Patmos. Essa ilha era utilizada pelos imperadores para colocar os seus prisioneiros. E ele diz que a causa dele estar naquele local era por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Na época de João, os imperadores romanos governavam, e o nome do imperador da época era Domiciano. Esse imperador, ele tentou matar a João por causa da palavra de Deus. Ele era pastor na igreja de Éfeso, e por causa da palavra de Deus ele foi colocado nessa ilha porque o plano de matar a João falhou. Então João, ele foi colocado nessa ilha porque provavelmente aquele imperador estava envergonhado de não ter conseguido assassinar a João. E ele condenado à morte porque o imperador da época gostava, pedia, exigia que mesmo judeus e cristãos o chamassem de Senhor e Deus. Isso João jamais aceitaria. E por essa razão ele foi condenado à morte. Na ilha de Patmos, João recebe a revelação desse livro e a ordem de Cristo para que esse livro fosse escrito através dessas revelações e enviado a 7 igrejas com 7 mensagens para cada uma delas. Havia o imperador com o desejo de que todo plano cristão fosse frustrado, mas sempre havia um grande fracasso nos seus intentos. Um comentário de Muirhead e Weidner sobre esse livro, sobre o número 7. Esse número 7 não foi empregado apenas para indicar muitos objetivos individuais, mas penetra grandemente em todo o plano divino, porque 7 é o número da inteireza, da perfeição e da plenitude dispensacional. Existem várias vezes a ocorrência do 7 no livro do Apocalipse. E nós conseguimos encontrar 54 vezes essa ocorrência. 7 mensagens a 7 igrejas, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. E existe uma passagem no capítulo 5, verso 12, onde é mencionada diretamente esse número, onde existem os 7 atributos de louvor. O verso 12 do capítulo 5 diz: digno é o Cordeiro que foi morto, digno de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. Nós encontramos também no capítulo 1, versículo 4, falando sobre 7 espíritos, que se repete no versículo de número 6 do capítulo 5, 7 estrelas na mão direita de Cristo, indicando a sua autoridade completa que ele tem sobre a igreja. O Cordeiro, no verso 6, tem 7 chifres e 7 olhos. Indicam todo o poder, inteligência suprema e a onisciência perfeita com a qual ele está dotado. Esse livro é impressionante. Deve ser lido com muita atenção, guardado em nosso coração. Quando era adolescente, fui visitar minha avó, que estava enferma, e ela citou para mim o versículo 10 do capítulo 2. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Esse texto ficou gravado na minha vida desde então. E eu percebi que ela estava me preparando para a volta de Cristo, pois nós precisamos ser fiel até a morte para alcançar a coroa de vida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe rica e abundantemente, que essa fé e essa confiança esteja em seu coração, aguardando Jesus buscar a sua igreja. Amém.